Olá! Para quem acha que o mundo dos investimentos é um labirinto, hoje a gente vai falar de uma das portas de entrada mais populares aqui no Brasil, os fundos de investimento. Sabe, à primeira vista o nome pode até assustar um pouco, mas a ideia por trás deles é na verdade bem simples e muito, mas muito eficiente. Essa é a grande questão para muita gente, né? São tantas opções, CDB, ações, tesouro, que às vezes a gente trava na hora de dar o primeiro passo. E é exatamente aí que os fundos de investimento aparecem como uma solução super interessante para milhões de pessoas. Então, vamos direto ao ponto para entender como isso funciona. Qual é a lógica, a ideia central por trás de um fundo? Olha, a melhor forma de explicar é com uma analogia bem do nosso dia a dia. Pensa assim, ó, em vez de uma única pessoa ter que juntar uma fortuna para comprar um prédio inteiro, um grupo de pessoas se junta e cada um compra um apartamento. A lógica de um fundo é essa, é a união de várias pessoas, os investidores que a gente chama de cotistas, para investir em conjunto numa cesta de ativos. E como é que se mede a parte de cada um nesse condomínio? É aí que entram as cotas. Cada cota é um pedacinho, uma fraçãozinha do patrimônio total do fundo. Se os investimentos que o fundo fez vão bem, o valor da cota sobe. Se vão mal, o valor desce. Simples assim. O processo todo é um ciclo bem amarradinho. Primeiro, os investidores colocam o dinheiro lá. Segundo, o fundo junta tudo num bolão só. Terceiro, entra em cena o especialista, o gestor, que vai usar esse dinheiro para montar a carteira de investimentos. E no fim, os resultados, sejam lucros ou prejuízos, são divididos entre todo mundo de forma proporcional às cotas de cada um. Ok, a ideia parece ótima, mas, na prática, qual é a troca? O que se ganha investindo num fundo e o que se paga por isso? Vamos colocar os prós e os contras na balança para ver. A troca fica bem clara aqui, né? De um lado, as vantagens são enormes. Tem um profissional cuidando do dinheiro, dá para acessar mercados que talvez fossem difíceis de entrar sozinho e a carteira já nasce diversificada, o que ajuda a diminuir os riscos. Do outro lado, claro, vem os custos. E para ter acesso a tudo isso, existem as taxas. E é fundamental entender as duas principais. A taxa de administração é como se fosse o salário fixo da equipe que cuida do fundo, sabe? Já a taxa de performance é um bônus. Ela só é cobrada se o gestor for muito bem e conseguir superar um objetivo de referência, o tal do benchmark, que pode ser o Ibovespa, por exemplo. Um fundo de investimento não funciona sozinho de jeito nenhum. Por trás de tudo existe uma estrutura super profissional, com papéis bem definidos para garantir que tudo corra de forma segura e eficiente. Vamos conhecer quem é quem nesse time. Em primeiro lugar, o gestor. Ele é o cérebro da operação. É a pessoa ou a equipe que toma as decisões de onde investir. É quem analisa o mercado, estuda as empresas, os títulos e decide a melhor forma de alocar o dinheiro para buscar o melhor retorno possível, sempre seguindo as regras do fundo, claro. Depois, temos o administrador. Pensa nele como a espinha dorsal. Ele cuida de toda a parte burocrática e legal. É ele quem calcula o valor da cota todo dia, cuida da papelada, da comunicação com os cotistas, enfim, ele garante que a máquina toda continue funcionando perfeitamente. E por último, mas não menos importante, o custodiante. Essa é uma peça-chave para a segurança do investimento. Geralmente é um grande banco que literalmente guarda os ativos do fundo. O dinheiro e os títulos não ficam com o gestor nem com o administrador. Ficam protegidos e guardados às 7 chaves com o custodiante. E o ponto mais importante de todos, ninguém aí está agindo por conta própria não. Toda essa estrutura é fiscalizada de pertinho pela CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários. Isso é o que garante que existam regras claras e principalmente proteção para quem investe. Certo. Agora que a gente já entendeu a base, como é que isso se traduz na prática? Bom, existem diferentes sabores de fundos, cada um pensado para um tipo de objetivo e um perfil de risco diferente. Essas categorias principais já dão uma boa ideia do cardápio. Os fundos de renda fixa, em geral, são mais conservadores. Os de ações, como o nome já diz, focam em bolsa e têm um risco maior. Já os multimercados são os mais flexíveis. O gestor pode misturar de tudo um pouco. E, por fim, os cambiais, para quem quer se expor a moedas estrangeiras, como o dólar. E além do tipo de ativo, os fundos também se diferenciam pela estratégia. Na gestão ativa, o gestor tenta, ativamente, ser mais esperto que o mercado para entregar um retorno extra. Já na gestão passiva, o objetivo é mais simples, só acompanhar o desempenho de um índice. E claro, as estratégias ativas costumam ser mais caras, enquanto as passivas são mais baratas. Para a gente fechar nossa análise, falta falar de um detalhe muito particular dos fundos aqui no Brasil e que gera muita dúvida: o famoso e temido come cotas. O nome é engraçado, mas descreve exatamente o que acontece. O Come Cotas nada mais é que uma antecipação do imposto de renda que acontece 2 vezes por ano.
Em vez do governo tirar o dinheiro da conta, ele literalmente come algumas das suas cotas para quitar uma parte do imposto que seria devido sobre os lucros daquele período. E quando isso acontece? 2 vezes por ano, religiosamente. No último dia útil de maio e no último dia útil de novembro. Nesses dias, quem investe em certos tipos de fundos vai olhar o extrato e notar uma pequena redução no número de cotas que possui. É o Come Cotas em ação. Mas atenção, é importante saber que nem todos os fundos passam por isso. Fundos de renda fixa, multimercados e cambiais têm o Come Cotas. A grande exceção fica por conta dos fundos de ações. Neles, o imposto de renda só é pago lá no final quando o dinheiro for resgatado. E aqui está o pulo do gato. O Come Cotas não é um imposto a mais. É só uma antecipação, um adiantamento. Quando chegar a hora de resgatar o investimento de vez, o valor total do imposto devido vai ser calculado e tudo que já foi pago via Come Cotas ao longo do tempo será descontado. Com tudo isso em mente, a pergunta mais importante deixa de ser qual é o melhor fundo do mercado e passa a ser qual fundo se encaixa melhor nos meus objetivos financeiros. A ferramenta está apresentada. Agora, a construção do plano é com cada um.